Graça e paz para os nossos irmãos aqui pelo YouTube. Sejam muito bem-vindos a mais uma reunião, onde a igreja ela está junta para poder adorar e louvar o nome do Senhor. Não iremos cansar em dizer que a igreja não são paredes. Você tem aprendido errado, lá no lugar em que você está. Igreja são vidas, resgatadas pelo único e perfeito sacrifício de Cristo. Glória a Deus. Igreja não são as paredes. Amém? Glória a Deus. Nós aprendemos na graça que hoje, nesse novo pacto, se serve ao Senhor com entendimento. O nosso culto, ele é racional. Glória a Deus. Então, o culto a Deus, ele tem que ser racional, tem que vir com inteligência, para que não possamos, assim, fazer aquilo que não devemos fazer em meio culto, em meio à reunião. Amém? Glória a Deus. Tema da nossa mensagem de hoje. O que a graça de Deus produz em mim? O que a graça de Deus cria em mim? Você que já tem renunciado ao sistema religioso, você que já tem rompido com o sistema religioso e que hoje vive a verdadeira graça de Deus, você alguma vez já se perguntou o que ela produz em você? Porque se fôssemos aqui especular, iríamos dizer muitas coisas. Ela produz isso, ela produz aquilo, mas verdadeiramente ela produz o que você diz que produz? Jesus de Nazaré, uma certa feita, disse aos seus discípulos que a árvore se conhece pelo fruto. Será que você realmente tem se deixado levar pela graça para que ela venha produzir algo em sua vida? Ou você tem sido mais um que tem tido a vida estacionada, paralisada em graça? Dizemos aqui que o nosso culto é racional. E hoje é dia de crescer no conhecimento da graça de Deus. Glória a Deus. Saímos de um sistema manipulador, enganador, que por muitos anos ficamos ali servindo a homens. Mas hoje, para a honra e glória de Deus, nós que aqui estamos, e você que aí está pelo YouTube, que tem alcançado a verdadeira graça de Deus, e que ela tem produzido algo verdadeiramente em você, não por palavras, porque de palavra é fácil dizer que produziu, é fácil. O difícil é você mostrar que realmente produziu em você algo que você venha mostrar. Porque no oculto, só Deus, meu amado. Como eu vou contemplar algo que está em oculto? Não posso. Aos olhos carnais, não. Se realmente você diz o que você é, o que você diz que é, você precisa mostrar que você é. Porque senão não vamos aqui dizer que realmente você é, que realmente você faz, que realmente você realiza. Então é preciso mostrar, não para se engrandecer,
mas para dizer, principalmente para aquele que lhe critica, que você foi capacitado pela graça de Deus. E essa capacitação você mostra na prática, e não na teoria. Será que se aprende, o que se aprende, tudo é em teoria? Será que não existe a prática para que a gente venha se aperfeiçoar a cada dia e a cada dia? Aí mais uma vez eu pergunto, para nós que aqui estamos e para você aqui no YouTube, que se diz estar em graça, o que ela tem produzido na sua vida? Aleluia. O que ela tem criado na sua vida? Momento de reflexão. Glória a Deus. Leia comigo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 23. Você que tem uma Bíblia aí na sua casa, se você quiser acompanhar o raciocínio do que aqui será dito nessa manhã. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Glória a Deus. Além de todos esses benefícios que a graça de Deus ela produz em nossas vidas, glória a Deus, ela também produz algo que talvez você não tenha vivido. Uma vida de movimento. A vida precisa se movimentar. Ou melhor, o ser humano ele precisa se movimentar para que venha alcançar algo em sua vida. Porque o homem, segundo a Bíblia, diz que é dotado de corpo, alma e espírito. Quando esse corpo, ele se desfaz, volta para o pó. O espírito volta para Deus e a alma, junto com o corpo, desfalece. Glória a Deus. E a vida de movimento, o cristão que está em graça, que tem uma vida movimentada, uma vida de movimento, aí cria nele o quê? Ações. Cria nele o quê? Mudança. Cria nele o quê? Deslocamento. Você nunca que vai alcançar nada na sua vida se você não tomar atitudes corretas. Também irá ceifar se tomar incorreta. Mas o ensino nessa manhã, pelo Evangelho da Graça de Deus, é que você tome atitudes corretas. Que você se movimente, que a sua vida seja movimentada. Não fique com a vida estacionada, paralisada. Porque senão não há conquista, não há desenvolvimento. E o tema da mensagem, ela faz a pergunta: o que a graça de Deus tem produzido em mim? Será que eu, voltando a dizer, sou mais um com a vida estacionada, paralisada? A graça de Deus, ela produz em nossas vidas benefícios que nos alegram. O fruto do Espírito que está em nós.
Nós que estamos em graça temos esse fruto. E a graça de Deus, quando verdadeiramente ela alcança aquele que se deixa ser alcançado pela graça, aí vem todos esses frutos em que você e eu lemos. E isso aqui se dá em uma vida de renúncia, em dizer não para aquilo que tem lhe manipulado, lhe enganado toda uma vida. E esses frutos, ele tem que permanecer na vida do cristão que está em graça. Glória a Deus. Então, quando a graça de Deus, ela alcança verdadeiramente o que se diz estar em graça, ele tem uma vida de ação, de mudança, de deslocamento total. Ele não consegue ficar na mesmice todo o tempo. Ele não se conforma quando a coisa não evolui, quando a coisa não cresce, quando a coisa não desenvolve. Ele não se conforma. E o que é que ele faz? Ele age para que seja diferente. Ele se desloca para que alguém veja e siga-o com os bons exemplos. Então é isso que a graça de Deus produz em nós, mas também produz uma vida de movimento. Glória a Deus. Tito, capítulo 2, versículo 11, glória a Deus, até o 13. Vamos ler até o 13. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. 12. Ela nos ensina. Pegou aí? Pegou o mistério aí, irmão? Aqui, ó. Glória a Deus. Faltou uma língua estranha, né? Um decanto, névias. Faltou. Só que na graça não tem isso. Porque na graça o culto é racional. Aqui na graça, o culto não é voltado para a emoção da carne. Amém? Glória a Deus. Aqui, ó. Ela nos ensina, ela quem? A graça de Deus. Aleluia. É ela que nos ensina a renunciar ao quê? A impiedade e as paixões mundanas, as paixões carnais. Que não deixa você mudar, que não deixa você se deslocar. É sempre vivendo pela emoção da carne. E aí vai ser enganado, manipulado toda uma vida. E vai abrir a boca para dizer, sabe o quê? Estou em graça. Aleluia, estou em graça, irmão. Mas será que está mesmo? Porque quem está em graça, leia comigo, irmão, versículo 12, Tito, capítulo 2, versículo 12. A graça nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira santa, justa e piedosa nesta era presente. Então, meu irmão, quando a graça ela chega, que verdadeiramente transforma a vida do cristão, vai haver uma vida de movimento. Não tem como ficar a mesma coisa. Não tem. Se ficar a mesma coisa, não é graça. Não é. Não foi convertido à graça. Aleluia. Quando nós verdadeiramente nos convertemos à graça, aí a vida se transforma. Se transforma, muda completamente. Aleluia. A graça de Deus traz mudança de vida completa. E se não houver mudança, como já foi dito aqui, não é graça. Não é. Pode ter certeza que não é.
A graça de Deus, quando muda as nossas vidas, ou melhor, quando muda, é certeza de que sofreu o quê? A metanoia. Quando a graça de Deus entra, ela transforma. E quando transforma, é sinal de que você teve uma mudança de quê? De mente. Hoje você passa a adorar o Senhor em espírito e em verdade. Passa a adorar o Senhor com inteligência. Aquilo que se fazia antes pelos desejos da carne, hoje mais não se faz. Porque antes fomos ensinados a vivermos segundo os desejos da carne, baseado a quê? A lei de Moisés, com seus mandamentos, ordenanças, estatutos, né? Que foram aplicadas sobre nossas vidas por meio de quem? Dos homens que se dizem ser pastor de nossas vidas. Homens que nos enganavam, homens que nos manipulavam em nome de Deus. E aí vivíamos, né, sem entendimento daquilo que verdadeiramente é correto, e aí éramos enganados completamente. Então a graça de Deus, ela traz mudança de vida. Quando uma pessoa é tocada pela graça, certamente sua vida muda por completo, completamente. E quando muda, é certeza de que sofreu o quê? A transformação na mente. Mas enquanto a graça não chega, aí o que é que acontece? Vida sem movimento. Vida sem transformação. E aí vou colocar o nome jargão, porque infelizmente, em meio à graça, tem acontecido. O jargão em que eu e você usávamos lá no sistema religioso, infelizmente na vida de alguns, está chegando para a graça. E aí ele usa o jargão, a desculpa de dizer que se é pregado que em graça há liberdade. E se há liberdade, eu faço o que eu quero. Eu não coopero, eu não ajudo a crescer, eu não ajudo a desenvolver. Mas será que a graça de Deus é isso mesmo? Ou você está vivendo uma graça de teoria? Porque na prática a graça não é isso. A graça é um desenvolvimento, é o amor de Deus em nossas vidas, né? Que Deus derramou sobre nossas vidas. Mas depois em que eu venho para a graça, eu preciso, eu devo, eu tenho uma responsabilidade de fazer com que essa graça cresça, desenvolva. Pelo dom em que Deus me deu, seja no louvor, seja na mensagem, seja em qualquer outra coisa, você precisa fazer, desenvolver aquilo que lhe foi colocado em suas mãos, irmãos. E às vezes eu fico me perguntando, por que é que a graça de Deus ela não se desenvolve? Por que é que a graça de Deus ela não vai à frente? E até a minha esposa disse, talvez seja a vontade de Deus. Será que é mesmo? Será que Deus quer que a graça dele não cresça? Que o evangelho, que o verdadeiro ensino da sua palavra não cresça, não desenvolva? Será que Deus quer isso? Não. E por que é que ela não cresce? Porque eu me estaciono. Porque eu me acomodo. Porque eu sei fazer, mas não quero fazer, porque a graça me libertou. Libertou do quê? Do que foi que a graça te libertou? Porque eu, particularmente, não posso falar por você. Se eu pudesse, eu até falaria. Mas eu, particularmente, a graça me libertou foi do ensino doutrinário em que eu vivia. Foi disso que a graça me libertou. Porque eu vivia preso embaixo de um ensino que eu achava que estava correto, e na verdade não estava. E hoje, para a honra e glória de Deus, eu tenho a certeza, a convicção
do que é certo e do que é errado. Então a graça me libertou disso, de um ensino doutrinário em que eu vivia. O mesmo aconteceu por você? Se aconteceu, tem que haver mudança de vida. Tem que haver mudança de vida. Então, irmão, quando a verdadeira graça de Deus ela não chega, aí a vida fica sem o quê? Sem movimento. E nós temos exemplos. Temos exemplos. A sua vida, que se diz estar em graça, é uma vida acomodada, como já foi dito aqui. Uma vida conformada, estacionada, paralisada, vida atrofiada. Aquilo que não cresce, não desenvolve, é a mesmice o tempo todo. Vai lá 1 ano, 2 anos, 3 anos em graça, eita glória! Mas não cresce, não desenvolve e não produz. É graça? Não é graça. Vida desanimada é o que tem acontecido com muitos em graça. Você pelo YouTube nessa manhã, se esforce, meu irmão, se anime, porque essa liberdade em que Cristo te deu, não foi para que sua vida ficasse estagnada, paralisada, atrofiada e desanimada. A graça de Deus, ela chegou para que você viesse fazer a diferença em meio a um sistema manipulador, enganador. Para que fosse declarado em meio aqui o YouTube, em outros lugares, em outros países, que aquilo que eles pregam é mentira, é engano, é manipulação. Mas para que isso chegue aos ouvidos de milhões de pessoas, por essa maravilhosa plataforma chamada YouTube, você precisa fazer. Eu vou repetir o que eu falei aqui uma vez, não vai descer anjo do céu. Pode ficar despreocupado. Não vai. Quem tem que fazer é você e eu. Existem milhões de irmãos, de filhos de Deus, presos nesse sistema religioso, sendo enganados, sendo roubados, né? Porque pregar o dízimo como dinheiro é roubo, ou não é? Ou eu estou enganado? Porque dízimo não diz respeito a dinheiro. Quando você vai lá fazer uma pesquisa verdadeiramente o que significa o dízimo, você vai ver que não é dinheiro. E por que hoje pregam como dinheiro? Porque eu preciso enriquecer às suas custas. Em nome de quem, irmão Giovanni? Em nome de Deus, meu amado. Eu vou falar o nome de quem? Porque você só obedece a Deus, não é? Você não faz as coisas com zelo para Deus, com amor? Então eu vou aproveitar, né, a sua voluntariedade, o seu amor que você tem por Deus para lhe manipular. Com o quê? Com a mentira, com o engano. E facilmente eu vou encher meu bolso. Carro do ano, todo ano. Combinou, né, irmão? Carro do ano, todo ano. Com dinheiro de quem? Do meu suor? Não, com o seu dinheiro. Porque eu vou viver a vida toda lhe enganando, dizendo que o dízimo é dinheiro, e que se você não trouxer para casa do tesouro, aí o devorador, o diabo vai entrar na sua casa e vai destruir tudo que você tem. E aí você fica com medo do diabo, e aí vai me dar o dinheiro. É assim ou não é? Não foi assim que você aprendeu? Não é assim que você vive? Não é? Só que hoje, pela manhã, eu tenho uma boa notícia para você. A graça de Deus, ela lhe liberta de tudo isso. E um dia que essa graça te alcançar, meu amado, um dia que essa graça te alcançar, você vai sentir o prazer de ofertar ao Senhor sem medo, sem manipulação, sem forçar a barra.
E você vai prosperar, porque você já é um abençoado desde antes da fundação do mundo. E aí você vai prosperar e você vai ver, aquele pregador, irmão Giovanni, tinha razão, que se um dia eu me convertesse à graça de Deus, eu seria livre, e sendo livre, eu seria ofertante gratuito. Então, meu irmão, enquanto a graça de Deus, a verdadeira graça de Deus, ela não chega, nós ficaremos com a nossa vida, o quê? Desanimada. E olhe que o desânimo traz derrota. E quando traz derrota, traz doenças que você nunca esperou ter em sua vida. E uma delas, depressão. Já ouviu falar? Quando essa daí chega, meu irmão, aí você vai sofrer. Por causa de uma vida desanimada. E por que você alcançou essa vida desanimada? Porque você não se desenvolveu. Porque você não fez por acontecer. Você esperou que tudo caísse do céu. Mas na vida terrena, você é que tem que criar, plantar para colher. Porque quando se trata de salvação eterna, eu e você já sabemos que somos salvos. Amém? Amém. E quando se trata de conquista na terra, aí agora eu tenho que esperar com que Deus mande do céu para que eu seja próspero? Não. Preciso desenvolver, preciso ter uma vida movimentada, preciso ter uma vida o quê? De desenvolvimento, porque quem está em graça vive dessa maneira. Então a graça, ela nos ensina o quê? A renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira santa, justa e piedosa nessa era presente. Glória a Deus. Quando se tem a graça, a vida de movimento, ela produz o quê? Ao contrário. Mas quer que eu cite? Porque talvez você já esqueceu. Porque é assim, deixa eu dizer uma coisa. Eu tenho uma esposa que é professora. E essa professora, meu irmão, aqui um irmão pelo YouTube aqui, pega no pé do pregador. E eu já disse a ela que é para ela tomar cuidado com o birimbau da graça. Tomar cuidado com o birimbau da graça. Porque a graça tem um birimbau aí, meu irmão, que canta no sistema, mas também canta nos que se dizem estar em graça. E essa professora, ela diz assim a mim, sempre, diz assim a mim: por que é que você repete a mesma coisa 2, 3 vezes? Aí é fácil, irmã, de responder. Fácil, essa pergunta é fácil. Então responda, dizendo ela. Eu disse, porque quando se repete a mesma coisa 2, 3 vezes, é fácil de se memorizar. Como é que o psicólogo ele consegue descobrir as suas fragilidades? Fala aí para mim, vá. Fala aí. Como é? Como é que um delegado de polícia ele consegue arrancar de você aquilo que você não quer dizer? Porque ele faz a pergunta 2, 3 vezes, a mesma pergunta, embora de maneira diferente, mas é a mesma pergunta. Sim ou não? Sim. Aí eu disse, irmã, é porque quando eu repito, porque tem gente que tem um fácil entendimento. Falou uma vez, ela grava e produz, desenvolve. Mas tem pessoas que precisam ouvir 2, 3, 4, 10, 15 vezes a mesma coisa, para que ela cresça e desenvolva e aprenda. E ela disse, amém, meu irmão? Amém. Meu irmão, pega no pé, meu irmão, lá em casa. Glória a Deus. Então, quando se tem a graça, a verdadeira graça, a genuína graça de Deus,
A vida, ela é movida, ela se movimenta, você tem uma vida de movimento. E essa vida de movimento, ela produz o quê? Mudanças, transformação. Aleluia! É uma pessoa que está sempre trocando de lugar, ou trocando de alguma coisa. Então você nunca vê ela com a mesma coisa o tempo todo. Ela está sempre trazendo novidades. E essas novidades em que ela traz, você se espelha e aprende. Você se espelha e desenvolve. Você se espelha e cresce. Então, quem está na graça de Deus tem que ter uma vida de mudança, de transformação. Para aqueles que estão fora, olhe para você e diga: eu quero seguir esta graça. Eu quero seguir esta graça. Aleluia! Faltou a línguas estranhas, ninguém fala línguas estranhas aqui. Aleluia. Né, irmão? A línguas estranhas, lembro que eu me esforcei diversas vezes. Só Deus sabe. Quanto eu me esforcei para falar a dita línguas estranhas. Porque para ir a presbítero, não sei nem mais falar o nome, presbítero, eu precisava ser batizado com o Espírito Santo. Olha a loucura! E uma vez sendo batizado pelo Espírito Santo, aí o sinal de que eu era batizado com o Espírito Santo era a labachura de canto névias. Aqui na graça eu aprendi, viu? Pena que aqui não se consagra a presbítero, porque eu seria consagrado hoje, ô glória, ô terra, seria consagrado a presbítero. Então eu tinha que falar essa língua estranha. Os pastores da minha época, quando eu digo época, é porque eu já tenho 1 ano que saí de lá. Deu 1 ano, meu irmão. Para mim já é época, para mim é um tempão já. Entendeu? Então, os pastores da minha época diziam: Giovanni, você já foi batizado com o Espírito Santo? Eu não, ainda não. E por que não? Porque eu ainda não falei línguas. Só quando eu falar línguas é que eu estou preparado para ser presbítero. E aí o tempo foi passando, eu fui sendo enganado, fui dando meu dízimo, todo o tempo, né? Todo mês tinha que dar ali a 10ª parte do salário. Aí pegava o meu, da esposa, quando botava lá na salda, meu irmão, o contador de oferta ficava alegre. Eita, glória! Eita, entrou aqui um negócio gordo aqui. Entendeu? Então, pai, eu estava em busca do alcance do presbitério, mas não falava em línguas. Tinha que ter a língua. Tinha que ter o batismo com o Espírito Santo. Mas hoje em graça eu aprendo que eu já sou batizado com o Espírito Santo. Eu já tenho o Espírito Santo na minha vida. Eu já tenho. Ele habita em mim. Aleluia. Eu aprendi que o presbitério é nada mais e nada menos do que um título que o homem iria me dar. Eu aprendo hoje isso. E eu aprendo que eu não preciso falar em línguas estranhas para ter o poder de Deus em minha vida. Glória a Deus. Porque Ele já habita em mim. Esse poder habita em mim, habita em você aqui e habita em você pelo YouTube aqui. Aleluia! Glória a Deus. Então, quando a verdadeira graça, a genuína graça de Deus, ela alcança, ela faz com que uma pessoa se converta a ela. Aí ela vem a produzir o quê? Mudança de vida. E com essa mudança de vida vem o quê? As multiplicações. Tinha um carro, vai ter 2, é assim? Aleluia. Tinha uma casa, vai ter 3. É assim? Glória a Deus. Os irmãos hoje estão os irmãos aqui hoje estão meio assim, tristonhos. Os irmãos hoje estão meio assim, calados. Só mais voltado a atenção para a palavra. Tem dia que o negócio aqui pega fogo, o fogo do céu desce e aí é um negócio aqui. Fogo do céu descer. Lá no sistema era assim. Fogo descia, aí todo mundo falava em línguas. Mas não devia pegar fogo se descer o fogo?
Não, era o contrário, eles falavam em língua. Aleluia. Então, a graça de Deus, ela produz em nossas vidas o quê? Troca de lugar, mudança de vida. E com essa mudança vem o quê? O crescimento. Vem o quê? A multiplicação. Você cresce em graça e você se multiplica. Mas, irmão Giovanni, essa multiplicação, ela é só espiritual? Não. Não, ela também é física, é material. Se você está plantando, como é que você não vai colher? Então, Deus teria que mudar tudo em termos da lei da semeadura. Paulo diz aos Gálatas, olha, de Deus não se zomba, tudo que o homem plantar, isso também ele ceifará. Então, quando você está em graça, você cresce, desenvolve, tem uma vida de quê? De transformação, de multiplicação, seja na vida espiritual, ou seja na vida física. Você não é físico? Você não está na terra? Então você vai produzir com toda certeza. Mas quando se faz as coisas com entendimento, glória a Deus. Então, a vida de crescimento, ela traz a multiplicação. Ela traz o quê? A esperança, algo que se vê como possível. Aquilo que você via lá no sistema religioso, que não era possível alcançar, na graça você alcança. Porque tudo passa a ser possível na sua vida, porque cria em você uma esperança, algo que muitos não tinham e não têm até hoje, aqueles que estão no sistema. Glória a Deus. E uma coisa interessante aqui, é que quando a genuína graça de Deus, ela alcança a vida do ser humano, do cristão, né? Aí surge o quê? As oportunidades. Aleluia. As oportunidades, as portas vai se abrindo, né? Aquilo que você desejava vai chegando aos poucos, e você vai glorificando, e você vai exaltando o nome de Deus toda uma vida por meio da graça reveladora em sua vida. As oportunidades, elas não cessam. E mediante essas oportunidades, aí vem a vitória e vem as realizações em sua vida. Todos aqui desejam realizar? Digam amém. Tem uns aqui que não quer não, viu, irmão? Não respondeu, né? Mas todos desejam. Todos desejam que seus sonhos se realizem. Todos desejam que você venha a alcançar verdadeiramente aquilo que você labutou toda uma vida para ter. E até hoje não tem conseguido. Mas a graça de Deus, ela nos traz a revelação do Evangelho e nos liberta. E quando fala de libertação, fala da libertação da sua mente. Você dificilmente hoje, em graça, é manipulado, é enganado, é extorquido. Dificilmente você vai ser levado de um lado para o outro. Dificilmente. Porque a graça, ela faz com que você tenha uma vida de transformação. A graça produz em nós. O que ela produz em nós? Glória a Deus. Eu li o 12, olha o 13. Enquanto aguardamos a bendita esperança da gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Aí agora vamos para 1 Pedro 5,10. A graça de Deus produz em mim o quê? Além daqueles benefícios em que eu tenho dito aqui a vocês. A vida de movimento, de transformação, né? A vida de renúncia é uma das mais eficazes. Quando se tem a graça, quando se alcança a graça, há uma mudança, há uma renúncia. Eu confesso dizer aos irmãos que eu não sinto mais o desejo de voltar a ouvir o que aqueles homens pregam hoje, eu não consigo mais. Uma certa feita, uma irmã me mandou um convite pelo WhatsApp, me convidando para pregar num culto de jovens. Só que eu disse à irmã que eu não tinha mais condições de atender convites, né, em pregar
em um lugar que as pessoas não iriam aceitar aquilo que eu tenho aprendido com a graça de Deus. E a irmã, ela entendeu. E por que ela entendeu? Porque é uma eleita. É só questão de tempo a graça de Deus chegar até a vida de muitos que estão lá presos. E ela vai chegar quando eu e você levarmos essa graça. É quando eu e você falarmos para o nosso vizinho. É quando eu e você usarmos a oportunidade para mostrar para eles que eles estão sendo enganados. Glória a Deus. Então, o que a graça de Deus produz em nós? Mais benefícios. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. O Deus de toda a graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará e lhes dará. O que é que a graça de Deus faz na sua vida e na minha vida? Por que é que você acha que hoje você está aqui? Fala aí. Por que é que você acha? Porque a graça que está em você tem lhe dado força para que você se levante. Quando o corpo, e muitos dizem, para, chega, não vá. Mas a graça lhe dá força para que você prossiga. E os porá sobre firmes. Então a graça de Deus, ela lhe dá força e vai lhe colocar em firmes alicerces. Lembra daquela passagem que Jesus de Nazaré, ele falando, ele disse: a que eu compararei o homem? A quê? A Bíblia, ela chama o homem de insensato. É aquele que constrói a sua casa sobre a areia, sobre a superfície, e aí dá os ventos, transbordam os rios, dão contra aquela casa e ela cai. Mas quem está firme na graça de Deus, adquire através da graça de Deus o quê? Forças e firmamento, para que quando as tempestades da vida, os ataques, a calúnia, se levantar contra a sua vida, você esteja forte na graça e firme nela para sempre. Para sempre. Glória a Deus. Então a graça de Deus, ela nos fortalece e nos coloca em um lugar firme, aonde nada, absolutamente nada, pode nos arrancar de lá. Nada. Glória a Deus. O que a graça de Deus produz em mim? 2 Coríntios 1, versículo 3. Leia comigo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda... Aqui. Olha o que a graça de Deus produz em você. Consolação. Aleluia, glória a Deus. Consolação. O que é consolação, irmão Giovanni? Segundo o dicionário, que a professora está lá, viu? Tá lá em casa, lá. Está ouvindo por aqui. Olha, professora, consolação é alívio. Eu pesquisei. A senhora não vai me pegar dessa vez, não. Hoje a senhora não me pega. Estou falando tudo certinho hoje. Glória a Deus. Olha lá, consolação, alívio. Aleluia. Alívio de quê? Amém. Glória a Deus. Uma delas é do sofrimento em que você tinha no sistema religioso. O alívio. Quem teve o alívio pela graça de Deus, diga uia. O irmão aqui respondeu. Glória a Deus. Aleluia. É esse alívio que Deus trouxe sobre nossas vidas. Um alívio, consolação.
Ele é um Deus de consolação. A sua graça nos consola todo o tempo, toda hora, todo momento. Quando vem a afronta, as perseguições, as lutas, a falta disso, a falta daquilo, aí Deus traz o alívio por meio de uma palavra, aleluia, né? Deus levanta o profeta de cantos, não? Aleluia. Porque Deus hoje tem falado através do seu Filho, por meio da sua palavra, aleluia. É por meio da palavra em que nós somos consolados, é que nos traz alívio, né? Aqui no YouTube nós temos diversos canais, nosso irmão Elcio de Jesus, temos o nosso irmão Geraldo e muitos outros irmãos que têm pregado a palavra da graça de Deus e que Deus tem usado esses homens poderosamente, né? E corajosos, viu? Corajoso, irmão. Dar a cara para tomar tapa não é brincadeira, não, viu? Cadê os homens daqui? Os machão. Tem um bocado de macho aqui, um bocado de homem. Eu quero ver se eles vão dar a cara para tomar tapa. Para não revidar. Hein? Glória a Deus. Renunciar ao velho homem. Mas esses homens, eles têm tido coragem, irmão. E têm pregado uma palavra em que Deus tem usado eles de maneira, como eu disse, poderosa. E por meio dessa palavra, Deus tem trazido o quê? Consolação. Tem trazido o quê? Alívio para aqueles que os ouvem. Aleluia! E tem tido suas vidas edificadas a cada dia, a cada hora, a cada segundo, porque é muito vídeo. Eita glória! É muito vídeo para assistir. Aí você não sabe quem, se é Elcio, se é Geraldo, mas aí você ouve um, aí amanhã você ouve outro, e você vai sendo edificado, consolado pela graça de Deus. Aleluia. O que a graça de Deus produz em mim, além de força, firmeza, consolação, alívio para a minha vida? Vamos ver lá. Glória a Deus. 2 Coríntios ainda 4, não é verdade? Dando continuidade. Deixa eu voltar aqui. Glória a Deus. Versículo, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por... Está vendo que a graça de Deus produz em você? Está vendo que é preciso se desenvolver nessa graça? Tem pessoas, irmão, que precisam de mim e de você. Eu e você ainda é que não demos conta disso. Tem pessoas que estão sofrendo com os dentes abertos assim, ó. Mas estão sofrendo, sendo enganados e manipulados. Mas quando eu e você que recebemos a verdadeira graça, a graça genuína, olha aí o que é que a gente é na vida dessas pessoas. Está vendo? Olha aí, que nos consola, que Deus nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos o quê? Consolar os que estão passando por... Aí, tá vendo? Tá vendo aí? Glória, aplauda! Dê glória a Deus, dê, irmão, glória a Deus! Glorifica aí o nome dEle. Agora vamos lá, Romanos, capítulo 8, versículo 35 ao 37. Veja o que a graça de Deus produz em você. Quando verdadeiramente ela entra, ela penetra, ela faz mudança. Porque, presta atenção, não é por teoria. Tem que haver a prática. Aprenda isso. Não é a teoria que vai fazer com que você se desenvolva. É a teoria, mas também a prática. Coloca em prática aquilo que você sabe fazer na graça de Deus. Coloca, irmão, não fica com medo, não. Glória a Deus. Romanos,
8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? 36. Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelha destinada ao matadouro. 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que... Aleluia! Por meio daquele que nos amou. Amém. Glória a Deus. Então, a graça de Deus, ela produz em você o quê? Certeza de que você, em graça, é mais do que vencedor. Aleluia. E ninguém, voltando a dizer, vai tirar isso de você. Ninguém. Quando a genuína graça de Deus, irmão, só está repetindo muito a genuína graça de Deus, é para você aprender. Porque parece que você não tem aprendido. Você só tem ouvido. E só ouvir e não praticar não é aprender. É aprender? Não, mas eu aprendi e não quero praticar, então não houve aprendizado. Porque quando se há o aprendizado, se há a prática daquilo que você aprendeu ouvindo. Então eu vou até 2h. Amém? Os irmãos aqui pelo YouTube, até 2h pregando o que a graça de Deus produz em mim. Amém? Mas se eu não for até 2, a gente daqui a pouco acaba e aí vai ficar tudo em paz. Amém? Glória a Deus. Então, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então a graça de Deus dá certeza de que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E o que a graça de Deus, irmão Giovanni, ainda produz em mim, além de força, de consolação, de certeza? Vamos lá, agora o Evangelho vai lhe ensinar. Gálatas 6, versículo 2. Leve os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpra a lei de Cristo. Vamos lá. Nós que estamos em graça, temos uma lei. Que lei é essa? A lei de Moisés. Não, que lei de Moisés? Queimado, amarrado, em nome de Jesus. Não é a lei de Moisés, temos a lei de Cristo. E um dos atributos dessa lei é o amor. Glória a Deus. É o amor. A graça de Deus, quando ela penetra na sua vida, você passa a ter amor. Um sentimento de querer bem ao seu próximo. Um sentimento de ajudar aqueles que precisam. O amor, quando ele penetra, quando a graça de Deus penetra, esse amor, ele se desenvolve. E em meio ao desenvolvimento, vem a voluntariedade. Você é uma pessoa que se coloca voluntário para ajudar. Pegar um gancho aqui. Eu congregava lá no sistema religioso, junto com um irmão, que eu não vou citar o nome aqui, senão ele vai me pegar. E esse irmão que eu estou falando, ele era tido como aquele cara que quer passar à frente de todo mundo. Ele era tido e visto como aquele cara que só ele fazia tudo. Que só ele cantava, que só ele fazia, que acontecia. Só que esse irmão, ele não tinha esse sentimento. E o sentimento dele era de quê? De ajudar o lugar aonde ele congregava. E esse irmão trazia fogão novo para a cozinha, lá do alçapão, que a gente chama de igreja. O irmão trazia, era fogão novo, irmão, geladeira nova. Aí ele olhava nele e ficava assim, aí ele via que só tinha 4 ventiladores. Aí ele disse: se eu vou botar um no público, o pregador fica derretendo. Aí ele trazia um ventilador. Olha como era a atitude do rapaz.
Ele trazia esse ventilador, ele pagava para instalar, ele não dava ao pastor para instalar, ele pagava. A pessoa, quando a gente chegava, já estava lá o ventilador, oh, glória, oh, terra, não vou mais derreter ali no púlpito. Esse irmão trazia a cadeira para as crianças, esse irmão trazia a mesa, esse irmão comprava piso para a igreja, então ele era rico, irmão. Que rico, irmão. O cara é aposentado, recebe 1,5 salário. Quanto é 1,5 salário hoje? Eu não sei nem fazer conta. Mas eu sei que é pouco. Como é que o cara é rico? Era 1,5 salário, irmão. E ele conseguia. Por que ele conseguia? Porque o amor reinava nele. Aliás, reina até hoje. Até hoje ele é assim. Mas ele congrega no sistema religioso. E esse amor, ele produz isso, voluntariedade. De querer ver as coisas andar, de querer ver o bem do irmão, de pegar para ele, atrair para ele os problemas do irmão, de tentar resolver de alguma forma, talvez por palavras, né? Ele tentava resolver de alguma forma. Mas você que se diz estar em graça, você tem feito isso? Será que a graça de Deus, ela tem produzido isso em você? Será? Levem os fardos pesados uns dos outros, assim cumpram a lei de Cristo, o amor voluntário. É o que nós pregamos todo o tempo aqui. Precisamos ser voluntários, precisamos ter amor, né? Não só pelas pessoas, mas também pelo lugar em que nós congregamos. Temos que zelar por aquilo que é nosso. Em casa eu digo direto, quando se bate uma porta, eu digo, não bata a porta porque ela vai folgar, ela vai quebrar, e isso aí é seu, são de vocês. Se quebrar, a gente vai gastar dinheiro para consertar. Zelem por aquilo que é de vocês, não é só meu, é de vocês também. E mesmo aí assim acontece no lugar em que nós reunimos como igreja. É o lugar, é as 4 paredes, que precisa de quê? De um ventilador, de um ar-condicionado, de um microfone melhor, de uma coisa melhor. Mas eu não tenho feito, por quê? Porque eu tenho negligenciado a lei de Deus em minha vida, que é amar. E quem ama, zela, cuida, protege. Aleluia! Então a graça de Deus, quando se tem a verdadeira graça, preste atenção, é quando se tem a verdadeira graça de Deus. Ela produz em você força, consolação, certeza, amor. João 15:3. Vocês já estão limpos pelo batismo nas águas. Não? Eu botei errado aqui? Aleluia. Vocês já estão limpos pelo jejum. Vocês estão limpos pela palavra que eles tenham falado. Aleluia. Então a graça de Deus, ela nos limpa por completo. Não deixa vestígios. Está ouvindo aí? Não deixa vestígios. Limpa por completo. Por meio de quê? Do batismo nas águas. Não. Pelo jejum. Não. Pela consagração de diácono. Também não. Pela palavra. Glória a Deus. Então a graça de Deus, ela te limpa por completo. E te limpa por meio da palavra. E uma vez limpo, uma vez consolado, uma vez tendo forças, aí agora você vai ter uma vida de movimento. Porque a graça de Deus, ela produz isso em você. Jamais vai cessar, a não ser que você caia da graça. A não ser que você volte atrás. A não ser que você desista desta graça salvadora em nossas vidas. Porque Deus,
que eu acredito que já tem feito a sua parte, de nos revelar o verdadeiro evangelho da graça de Deus. Como eu disse, ele tem usado homens, ainda não vi mulher. As mulheres estão assim, meia pelos cantos, né? Aliás, vi. Aí, tá vendo, irmão? Ó, tá vendo? Tá vendo? Não vigiei. Eu vi uma mulher, até agora, Giovanni, tenho ouvido uma mulher pregar a graça de Deus, a nossa irmã Cris, né? Glória a Deus, tem pregado aqui a graça de Deus, trazido uma palavra maravilhosa. Entendeu? Então, porque o Evangelho vai dizer que os homens são o quê? Embaixadores. E as mulheres, embaixatrizes. Então, elas também ministram a graça de Deus. Né? Então, essa graça que tem nos limpo por completo, né, ela produz em mim e em você uma vida completa de desenvolvimento. E o que mais, Giovanni? Para encerrar, vamos encerrar aqui. Glória a Deus. João 8, 32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, a graça de Deus, ela nos libertou. Nós que aqui estamos, você que por aqui pelo YouTube está, você recebeu a verdadeira liberdade. Agora, irmão, preste atenção. Não use essa liberdade para a libertinagem, para dar lugar à sua carne. Você precisa fugir das paixões carnais, para que você venha agradar a Deus. Para que a graça de Deus, ela cresça, se desenvolva, que ela vá adiante de muitos países, não só por aquilo que você prega, mas também pelo testemunho de vida em que você tem. Nós que estamos em graça, temos que viver um testemunho que nos dê a certeza, a firmeza de pregarmos essa graça. Amém? Então permaneça firme nessa graça. Fique forte, fique firme, porque Deus, Ele te consolará, trará alívio sobre sua vida todo o tempo. Amém? Graça e paz.